Perfeitamente. Primeira aula do curso de grego. E vamos aqui. Como é que tá? Tudo bacana? Rapaz, o que apareceu? Acho que esse aqui que tá. Novo mundo, tá? Acho que esse aqui tá travando o meu computador. Permitiu Jorge. Vocês me dão feedback se o material que vocês estão conseguindo ver o material, tá? Estão conseguindo ver Sim, Você professor. vai ver o material, sem problema nenhum. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Esse material que vocês estão vendo, quem fez o prefácio é o meu professor de grego moderno. Ele mora na Grécia, tá, gente? Ele que fez esse meu prefácio aqui, beleza? Mas vamos lá. Introdução geral à língua grega. Isso que é muito importante para que vocês possam ter uma introdução geral à língua grega, conhecer de forma mais saudável aquilo que nós falamos em relação ao grego, tá bom? Vamos lá. Introdução. A história da toda a língua grega, ou todo o curso, começa por isso aqui, ó. História da língua grega. Ou seja, são os meandros acerca da língua que você vai estar estudando, sabendo como vem a história da língua grega, a sua formação, de onde vem, etc e tal. Todo curso vai envolver a sua história. Aqui vai envolver a história da língua grega, tá bom? Você sabe que os especialistas em linguística afirmam que a língua grega é um dos membros da grande família, ou seja, ela pertence a uma família da língua indo-europeia, que se estende por quase toda a Europa e parte da Ásia, particularmente o Irã e parte da Índia, hoje conhecido lá, tá? A essa família pertence, além do grego, ó, além do grego, por isso que existe muita similaridade, além do grego, outras grandes línguas cultuais, como o sânscrito, o latim. Observe que o grego ele tem flexão, e o latim também tem, ele tem a mesma estrutura na questão da sua flexão, tá? Latim, como também o armênio, o germânico, o báltico, o eslavo, o albanês e diversas outras, ou seja, é uma família acerca. E como se identifica que ela é uma família? Se for do hebraico, o hebraico também tem sua família. Se for do grego o grego também tem sua família. Olha só como nós percebemos como vem de uma família. Hegel Bergman ainda diz o quê? O parentesco entre as línguas mencionadas pode ser observado, por exemplo, nos seguintes vocábulos. Por exemplo, a palavra pai. Pai. No grego é pater. No grego é pater. No latim, também pater. No sânscrito, pita. Observe que é tudo idêntico, praticamente. Pita. No antigo persa, pitar. No gótico, padar. No inglês, vader. No alemão, vater. E mãe, olha só, o pai é exatamente isso. Quando nós observamos que existe muita familiaridade, então essa família pertence a um único a um único grupo, vamos dizer o seguinte, a uma única genealogia. Por quê? Porque elas são muito familiarizadas, ok? Alguns dizem que o latim veio do grego. O latim tem muitas características, na verdade, do grego, né? Nesse sentido, porque o latim ele tem flexão nominal. O grego é flexão nominal pura. A palavra mãe no grego é mater. No latim, mater. No sânscrito, matar. No báltico, mat. No inglês, mother. No alemão, mutter. Observe que existe uma similaridade. Então, existe aqui uma família. Uma família. E dessa família são muito parecidas a sua gramática, a sua morfologia, a sua fonologia. Se fosse pegarmos o hebraico também tinha familiaridade com outras línguas também do seu tronco, nesse sentido que é o tronco semítico, ou a descrição semítica. Tá? Então isso é muito importante vocês entenderem que o grego também ele pertence a uma família indo-europeia. O desenvolvimento da língua grega. O grego existe os seus 5 estágios. A formação da língua grega. Por isso que as pessoas erram em dizer assim. Adriano Cruz falou recentemente para mim, você não é fluente em grego,
como é que tu vai saber gramática e tal? Eu falei, mas eu não sou fluente em grego moderno. Eu sou um especialista em grego koiné. É exatamente isso aqui, ok? Por exemplo, o estudo dos períodos do desenvolvimento da língua dos gregos, segundo os gramáticos Regan e Wallace, pode ser dividido em 5 períodos ou estágios da língua, gente. Primeiro, período formativo. O período formativo, ele estende-se de 1500 antes de Cristo a 900 antes de Cristo. Foi nesta época que também se originaram 3 dialetos principais. Neste globo aí, de 1500 a 900 a.C., os 3 dialetos principais, vocês sabem que é dialeto, né, gente? O que é um dialeto? Eu vou explicar o que é um dialeto para vocês. Por exemplo, aqui no Brasil, a língua oficial é português. Português brasileiro. E não português de Portugal. Português brasileiro. Mas tem dialetos aqui dentro. Professor, tem. Dialeto é lá no Ceará? Não. É lá no Piauí? Não. Dialeto é uma língua dentro de um país que já tem uma língua oficial. A língua oficial é português. Mas aqui no Amazonas tem mais de 200 culturas que tem dialetos. E um principal aqui, Tupi-Guarani. Tupi-Guarani é um dialeto dentro do nosso Brasil. Tá? Então, Tupi-Guarani é um dialeto. Tá? Mas não existe só Tupi-Guarani. Existem vários outros dialetos, mas o principal nosso é o português. Entenderam? Me dá um feedback aí. Que eu não estou vendo vocês. Eu estou só lendo agora o PDF. Você entendeu agora o que é língua oficial e o dialeto? Já sabe como que é agora, né? Beleza. Então, é exatamente o que vai funcionar aqui. De 1500 a 900 a.C., existia os principais dialetos grego. O dórico, o eólico e o jônico ático. Nesse sentido, são 3 principais. No período formativo, a forma mais antiga que encontramos na língua grega é chamada, a mais antiga, a mais abrupta, é linear B. O linear B eu fui tentar ler, dá para ler, para entender ele, que é o mais antigo grego que nós encontramos. Tem o linear A e o linear B. É um grego muito antigo mesmo. E que as pessoas já se comunicavam em grego há muito tempo atrás. Interessante isso. Muito interessante. Isso é um dom de Deus mesmo, porque a língua ela tem que estar intrínseca no ser humano. Não é aquilo que o Adriano falou, que o rapaz já nasceu falando grego desde criança. Isso não, precisa ser desenvolvido. A língua já está, o dialeto já está, o idioma já está, mas precisa ser desenvolvido, tá bom? Período clássico, que é o segundo período. O período clássico vai envolver, por exemplo, 900 a 330 a.C. Tornou-se conhecido graças a famosas obras literárias que aí tiveram origem e foram preservadas até hoje. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia atribuídas a Homero. São os exemplos mais antigos de literatura grega, ou seja, literatura agora. 900 a 330 já tinha literatura sendo escrita. Já pensou, gente? Nesse tempo já tinha um povo, isso é um só, tá? São vários. Um povo que já desenvolveu literatura, escrita mesmo, escrevendo, há muito tempo atrás. Isso é muito importante para a historicidade da raça humana. A raça humana, antigamente, na minha opinião, é mais inteligente do que hoje. É mais inteligente do que hoje. E na literatura? Como é que eles sabiam o que é artigo, substantivo, pronome numeral, verbo, conjunções, advérbio, interjeições, formas nominais do verbo? Como é que eles sabiam disso? Interessante isso, porque eles são bastante desenvolvidos. Seguida mais tarde por obras de Hesíodo e Homero. E também, posteriormente, nós conhecido Platão, que escreveu República, etc. e tal. Neste período, o dialeto que mais se destacou, claro, foi um dialeto que se destacou, foi o dialeto ático, tá, gente? Dialeto ático. E nós temos aí o grego clássico que vem do ático. Esse dialeto também chegou a ser a base principal do grego koiné. Claro, tem que ser a base principal, porque o grego koiné ele não é uma língua que foi criada, ele tem uma base. E muitas coisas do grego que nós temos hoje, do Novo Testamento,
nós encontramos base no ático, no grego ático, tá bom? Isso é muito importante. Todavia, o koiné é uma miscigenação do dórico, do eólico e do jônico ático. Beleza? É uma miscigenação dos três, tá bom? Porque nós temos aqui estruturas gramaticais que o ático não tem, mas encontramos no eólico, no dórico, em outros dialetos. Então, o grego koiné é uma mistura. Por isso que é muito difícil a gramática do grego koiné, porque é uma mistura de dialetos aí no período de Alexandre o Grande, aí, principalmente dentro dos seus soldados. Terceiro período, que é que nós vamos tratar, tá bom? É o grego koiné. No período que se inicia com a conquista de Alexandre o Grande, tá, gente? Alexandre o Grande, 330, falava grego clássico perfeitamente, que se estende até 330 depois de Cristo, já pegando os pais da igreja. Em todo o Império Romano começou a ser usado o grego koiné. Até os romanos usavam o grego koiné. Entendeu? Até os romanos, que significa comum. Vamos lembrar que por volta dos 250 antes de Cristo, o Antigo Testamento em hebraico foi traduzido para o grego, nascendo assim a famosa que chamamos Septuaginta, tá, gente? Foi dentro desse período aonde a Septuaginta ela carrega a característica do grego koiné. Todavia, a Septuaginta ela tem uma diferença um pouquinho diferente do que o grego do Novo Testamento. O grego do Novo Testamento está muito mais desenvolvido. O grego da Septuaginta não, é um grego mais antigo também. É koiné? É, mas é mais antigo, tá bom? Por exemplo, vamos tratar também aqui sobre a obra de Flávio José, grego koiné, tá, gente? Flávio José que escreveu a sua história em grego koiné. Quem lê grego koiné, lê também Flávio José, tá? Só tem que decorar mais palavras. E o grego utilizado foi justamente o koiné. Mais tarde, quando no primeiro século surgiram os escritos do Novo Testamento, também foi este o grego utilizado na sua redação. Tem como identificar do grego clássico koiné. O segundo período que chamamos é o bizantino, tá, gente? O bizantino. Para quem lê os manuscritos, você tem como observar o texto bizantino do texto alexandrino. Mas no quarto período, o grego bizantino, na região de Bizâncio, é que se estendeu mais também essa língua aqui. Após a divisão do Império Romano, a preservação da cultura grega, e com ela a língua acontecia principalmente em Bizâncio e na Ásia Menor. Muito mais do que na própria Grécia, que a Grécia estava sofrendo algumas questões. A língua de uso comum naquele período era conhecida com o nome de grego bizantino, uma continuação do grego koiné. A ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento grego foram copiados nessa era bizantina, ou seja, quase 95% de todos os manuscritos que nós temos é de era bizantina, que se estendeu até a queda de Bizâncio, que é chamado Constantinopla, em 1453 pelos turcos. Tá? Os gregos que estavam aqui saíram para outras regiões, levando consigo o seu dialeto, levando consigo também a sua fonética, e a igreja também levou consigo manuscritos bíblicos, porque a Constantinopla caiu, tá? Em 1453. E o quinto período é o período do grego moderno. O período moderno é considerado a partir da queda do Império Romano Oriental. A língua de uso comum neste período é conhecida pelo nome de grego moderno. É o grego falado hoje nas ruas de Atena e representa o estágio atual no desenvolvimento da língua grega. O estágio atual, tá, gente? Desde os antigos gregos até os nossos dias. Então, aqui mostra os 5 períodos da língua grega. Grego moderno já é uma coisa. Grego bizantino tem uma diferença. Grego koiné, principalmente ainda. Grego clássico e o período formativo. São todos diferentes. Grego mas houve mudanças na sua estrutura, na sua gramática, na sua fonologia. Professor, quem fala grego moderno sabe grego bíblico? Não, não sabe.
Grego bíblico restringe a um período. Ele tem que estudar esse período aqui, ó, do grego koiné. Se for clássico, grego clássico. E assim por diante, tá bom? É dentro desse sentido. Se fosse assim tão fácil, qualquer grego lá onde meu professor mora na Grécia poderia desvendar a Bíblia tranquilamente. Tranquilamente. Não precisaria nem de outras traduções. Só chamar um grego para ele fazer isso. Por quê? Não tem como. Não tem como. O grego falado em Atenas é diferente do grego koiné, tá, gente? Aí tá. Para distinguir os dialetos que existem de grego micênico e tudo mais e tal, por exemplo, o doutor Cibental, ele traça isso aqui, ó. Ele vai escrever uma frase, na verdade a frase já existe, ó. Essa frase aqui, ó. Eles carregam para dentro de casa. 4. Quando? Aí vamos montar em cada tipo de grego aqui, ó. Grego micênico. Não tem nem característica grega. É aqui, ó. Vokonde, ferosi, ketro, hote. Vokonde, ferosi, ketro, hote. Olha só a estrutura da língua. Vokonde, ferosi, ketro, hote. Vamos agora para o grego mais pré-clássico. Grego antigo, pré-clássico e clássico. Olha o leste do jônico lá, ó. Jônico. Li assim, ó. Estem oikien ferusin tessari hote. Essa frase aqui de cima. Olha como mudou a estrutura. Eiteikin ferusin tessari hote. Já mudou o dialeto. É dialeto? É diferente. Cada dialeto tem a sua estrutura. Tá? Cada dialeto tem a sua fonética. Então vai mudando. Não é idêntico, tá, gente? O sotão, grego clássico. Estenoikian. Olha a palavra aqui. Oikien. No grego clássico é oikian. Já que terminou com alfa. Esse alfazinho aqui. Ó, esse aqui é um eta. Já mudou a estrutura. Ferusin. Ferusin. Tessari hote. Tessari é a palavra 4, tá bom? Hote é a palavra quando. É um advérbio de tempo. Ou uma conjunção temporal. Quando? No Arcade. Então, olha só aqui, ó. Tem gente que fala assim, ó, que tem letras antigas em grego. Olha essa letra aqui, ó. Parece o nosso F. Parece o nosso F. Em formato parece o nosso F. Mas a fonética, ele é um V, tá, gente? Itan voikian. Feronsi. Ó, tetra rote. Tetra rote. É a mesma frase que está aqui. Eles carregaram para dentro de casa 4 quando. Então, isso aqui que nós estamos mostrando são diferentes dialetos que existia lá na Grécia. E aqui embaixo, no eólico, nós temos aqui, ó. Então, já mudou. Vukian. Vikian. Não é Vukian. Vikian. Feronti. Petares. Roca, mudou também. No dórico, dialeto de Argos. Olha essa leitura aqui, ó. Não tem nem como ler exatamente isso aqui, ó. Porque o ni aqui, ele cai numa estrutura do grego koiné. Ele vai cair, ó. Isso aqui, ó. Olha, essa conjunção é a mesma que está aqui, ó. E a conjunção que está aqui no koiné vem dessa aqui. Esse Vzinho, que é o ni, cai. O epsilon, que é o nosso E aqui, alonga para ei. E tem um sigma. Pensa aqui, ó. Eis. E aqui não tem nem como ler isso aqui. Tá bom? Que aqui é um ni. Instan. Voikian. No grego koiné não temos o digama mais. Isso aqui é chamado de digama. Voikian. Feronti. Tétores. Roca. Agora chegamos no grego koiné. No grego koiné é simples. Eis tem oikia, ou seja, para casa, ferosim. Foram, carregaram. 4 tessaris, rote quando. Já no grego moderno, no catarevusa, nós temos istin oikian, ferosi. Istin oikian, ferosi. Tessaris rote. Exatamente isso aqui. No demótico, lá também na Grécia. Na Grécia tem duas fonéticas para o grego. O catarevusa e o demótico. São fonética, tá, gente? Isto espiti fenum. Tessaris sen. Essa é a mesma questão
quando nós trabalhamos acerca do dialeto e o desenvolvimento da língua para os nossos dias atuais. Tá? E o que diz aqui? Os estudantes de grego poderão saber mais detalhes, período consultado a qualquer gramática, valor instrumental ou básica em grego. Então, dentro desse pressuposto, quero tratar com vocês período da língua grega. Se cair uma prova para vocês, pelo menos daqui, você sabe que o grego existe 5 períodos. Período formativo, período clássico, período koiné, período bizantino e o 5º período é o período grego moderno. Se cair na prova, que vai ter prova, tá, gente? Existem essas diferenças dos dialetos, que nós já vemos aqui. E depois, nós vamos ver aqui, ó, o alfabeto grego. Dentro desse pressuposto. Voltando aqui para vocês, dentro desse quesito. E observando algumas questões interessantes. Então, o grego, ele já começa essa questão aí. O grego koiné é uma miscigenação. É uma miscigenação, então você vai ter que prestar muita atenção como é o formato da língua, como é a estrutura da língua. A estrutura da língua ela precisa ser trabalhada. 5 períodos. O grego antigo, né, o que é chamado formativo, o clássico, koiné, bizantino e o moderno. 5 estágios da língua. Quer estudar grego koiné? Olha só, existe um erro aqui nas faculdades. Tem pessoas que, não, na PUC, na USP, vamos estudar grego lá. O grego lá é o clássico. Aí vão querer interpretar o grego koiné. Aí não dá certo. Não dá certo. Não, é estrutura diferente, filho. Não dá certo. O grego clássico é mais bem trabalhado. O grego koiné não. A gramática do grego koiné já é escorregadia. Tá? Você não pode olhar assim uma palavra, como o nosso amado irmão Elton falou hoje. Professor, lá o verbo ginomai, até que do meio seja tirado, lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2, como é que deve ser entendido ali? O verbo ginomai é um verbo de estado. Ginomai, eu me torno. Eu me torno, é o verbo eu me torno. Eu venho a ser. Mas quando está na estrutura lá, com o ekmerson ali, só o ek faz com que o verbo saia da sua função estática, que não tem movimento, e passa a ter movimento. E a tradução tem que ser até que do meio ele seja tirado, até que do meio ele seja removido, até que do meio ele seja afastado. E não até que do meio ele apareça. Entendeu? Então tudo isso, o grego, o koiné, ele é escorregadio na interpretação, nesse sentido. Passando por esse estágio, agora para você aprender mesmo a ler o grego, não tem por onde começar. É pelo alfabeto. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, delta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, y, pi, psi, ômega. Uns falou alfabeton, ou alfabeton, ou seja, alfabeto. Alfabeton, ou alfa. Tem gente que fala alfa, com a pronúncia do grego moderno. Pode falar alfa. Beta, gama, delta, e assim por diante. Então, para você, o que eu aconselho você? Você pegar um caderno, você copiar a mão, cada letra, alfa, beta, gama, delta, e assim até o ômega. De cada letra você pula 2 e começa a repetir, escrever e falar alfa, 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 até nas 2 letrinhas. Preencheu, beta, beta, e vai pronunciando. O teu ouvido tem que ouvir a palavra, tá? O nome da letra. Então você tem que decorar o nome da letra e o formato da letra. Nunca esqueçam disso. O nome da letra e o formato da letra. Pronuncia. Depois de você escrever aí, ó, coloque na porta da geladeira, no seu quarto, para você sempre dar uma olhada. É provado. Teve alunos meus que não conheciam nada que decoraram o alfabeto em um dia. Um dia. O nome da letra, o formato da letra e o seu som para o português, que eu vou mostrar para vocês aqui. Aí é com vocês, né? Nem comigo, é com vocês. Eu dei só a dica para vocês, para que vocês possam
observar. Preste bastante atenção nisso aqui. Ó. Para ler o Novo Testamento grego, primeiro tem que fazer isso aqui. Letra maiúscula, olha só. São parecidas com as nossas letras. Bem parecidas. Por quê? Porque o português também, gente, pertence a uma ramificação da família indo-europeia. E como o português veio em mil e cacetada depois, queira ou não, ele pegou a estrutura do latim e do grego. Por isso que o alfabeto dele é bem similar ao nosso. O alfa maiúsculo, olha o alfa minúsculo aqui, gente. É ou não é parecido com o nosso português? Sim ou não? Vocês foram arrebatados? Sim, professor. Ah, beleza. Lembra muita coisa. Beleza. Então é alfa maiúsculo, alfa minúsculo. O alfa minúsculo começa de cima para baixo, ó. Cima, vai e faz isso aqui, ó. Isso aqui já é um alfa. O maiúsculo não, faz isso aqui, ó. Vá e pronto, acabou-se. Então, basicamente, o nome da letra é alfa. Alfa. O som do alfa é esse som aqui, ó. É esse som. A maioria das palavras em grego, a primeira letra já indica o som. Se eu tenho alfa, alfa começa com A, como na palavra altura. E é bem simples. Olha o beta maiúsculo, beta minúsculo. O beta maiúsculo você pode começar assim também e fazer isso aqui, ó. O beta minúsculo, o minúsculo vem de baixo para cima, de baixo, aí volta e volta novamente. Aqui é o beta minúsculo. Alguém falou? Pode falar. Eu já ouvi algumas pronúncias aí como beta. Beta. Beta, pode ser o beta, pode ser beta, porque aqui, ó, beta. esse sonzinho, esse tio aqui, ó. Esse tio aqui, ó, bem aqui nessa letra aqui, ó. Uns pronunciam com letra com E aberto. Beta. Outra com E fechado. Beta. Nós temos gramática. Posso tirar uma dúvida, já que estamos no começo? Pode falar. A pronúncia, ela é a mesma para todos, por exemplo, a sua pronúncia do grego é a mesma de um professor do grego, assim, é válida, é igual? Como é uma língua morta, eu ouvi alguma coisa, eu não me lembro quem falou, que se você errar alguma coisa não tem muito problema, porque ninguém sabe exatamente como era a pronúncia. Por causa da nossa pronúncia, é mais erasmiana. Ela é mais erasmiana. Exato. Se fosse a pronúncia, se fosse um grego bíblico, com a pronúncia do grego moderno, aí não podia errar, tá? Por exemplo, o alfa aqui no grego moderno é alfa, alfa. O beta no grego moderno é vita. Não é mais beta, é vita. Entendeu? Então tem som de V, o B aqui, ó. Tem som de V no grego moderno. No grego koiné, não. No koiné e na pronúncia erasmiana, não. Tem som de B de bola. Tá? Então essas são as duas pronúncias principais. A erasmiana, que é mais simples, e a moderna, que é mais difícil. Só para nós termos uma ideia. Só para quem está estudando grego moderno mesmo, que vai se acostumar lendo escritos e for para a Grécia, vai se acostumar com aquela língua. Já para o Novo Testamento, não há necessidade para isso. Beleza? Ok. Então, beta é beta. Beta ou beta, como vocês vão fazer? 2 sílabas, como na palavra bola. Observe que o beta começa com B, então ele para o português ele vai ser B. Assim como o alfa começa com A, o português vai ser A. Essa outra letrinha aqui, ó, ela já é um pouco complicada. Parece um L, né? Ao contrário, mas aqui, ó, é um gama maiúsculo e o gama minúsculo. O gama maiúsculo foi isso aqui, ó. Vá, pronto. E o minúsculo é de cima para baixo e vai, ó, de cima para baixo. Este é o gama minúsculo. Observe que o gama começou com G. Aqui, ó. Representa a nossa letra G, mas com som não de geladeira, tá, gente? Com som como na palavra gato, gula. Beleza? O gama não vai ter o som de
um G como na palavra geladeira. É na palavra gnóstico, né? Gnóstico, né? Exatamente. Gnosco, exatamente. Exatamente. Gnosco. Tem sempre assim. G. É o gama. Representado por nosso G. Como na palavra gato. Depois, vocês vão estar com essa letrinha aqui, ó. É o delta. Quem estuda matemática, acho que é na matemática que é isso aqui. É o delta. O delta maiúsculo só foi isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui já é o delta. O minúsculo que é, pega um pouquinho. Que eu tenho que girar aqui um pouquinho. Ele passa e vem, ó. Isso aqui é o nosso delta minúsculo. Ó, delta começa com qual letra? Letra D. Então, ele vai representar o nosso D como na palavra dedo. Tá? Dedo. O delta, gente, não tem um som de dinheiro. Como na palavra dinheiro não tem esse som. É o D, esse D. Com a língua nos dentes mesmo. D, delta, delta. A língua nos dentes. E não na palavra dinheiro. É diferente o som. No koiné. Na pronúncia erasmiana. A outra palavrinha é o epsilon. Epsilon, maiúsculo, igual o nosso. Eu faço assim o meu. Pronto. No meio aqui. Perfeitamente. O minúsculo eu faço isso aqui, ó, um arco, e já faço isso aqui. O meu, né? Tem gente que faz assim que nem o nosso é. Vai aqui, faz assim e faz assim. Pode ser? Pode, do jeito que você é. Epsilon começa com qual letra? É. Aqui no grego, muitas vezes você vai ver no português, epsilon. Mas no grego aqui, ó, o nome dela é epsilon. Epsilon. Isso é em grego. Como na palavra eco. Observe que ela é uma vogal mais aberta. Eu coloquei ela mais aberta por quê? Para ela distinguir do eta. Ou do eta. Vou colocar eta. Então, o epsilon, a gente vai, é o nosso E. Como na palavra eco. Vai ter um som aberto. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Só aqui, gente, eu gastava 3 horas, só no alfabeto. No alfabeto existem vogais abertas e vogais fechadas. O que é uma vogal aberta? É isso aqui, ó. O nosso português. A minha boca. A minha boca abriu para falar A. É. Agora, ó. I. No, já não é vogal aberta. O I, eu arredondei meus lábios. Ó, I, arredondei. Não é uma vogal mais aberta. É uma vogal fechada. Porque arredonda-se os lábios. Então, vogal aberta é quando a boca abre. Vogal fechada é quando a boca fecha. Então, o alfa. O som do alfa é A. A. O som do epsilon é vogal aberta. Mas a gente vai falar do eta com som mais fechado, tá? A gente vai fazer isso. Apesar que nós temos discordância em vários gramáticos acerca se o eta é vogal aberto ou fechado, tá? Mas vamos para fazer a distinção. A gente vai fazer como E. O epsilon, tá bom? E, um E mais aberto. E. O eta, E. O epsilon, é. Olha o eta, E. Longo, demora. E. Beta. Começa com eta. Beta. E não beta. Beleza? O epsilon já é mais rápido. É mais... É a questão do epsilon. Nesse sentido. Voltamos aqui. Essa outra letrinha aqui, gente, ela é complicada. Olha o formato dela pro nosso, no grego. Parece com o nosso Z, né? O nosso Z. Eu faço bem assim com ele. E o minúsculo vem aqui de cima, desce e faz isso aqui. Isso aqui já dá para entender que é o de zeta. A transliteração da letra para o português, preste muita atenção nisso. A transliteração vai isso aqui, ó.
um Z. Só que existe gramáticas que não traduzem como Z a palavra, entendeu? Não é Z, não tem Z. Ele é um som biconsonantal. É um som de D, S. Tem gramáticas que trocam um som de S, D. Um som de D e o Z no português. A gente vai escolher esse aqui, ó, esse som aqui de cima aqui, ó. Visto que ela tem as suas variações, tá bom? Para o nosso curso. Então a gente vai chamar de seta, 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 seta. Beleza? Como na palavra Edson. Ó, Edson, DS. É o que vamos escolher, tá bom? Na transliteração vai estar assim, com Z, mas a fonética é como na palavra Edson. O eta, esse aqui é o eta, parece o nosso H. O eta, o maiúsculo eu faço assim, ó. Maiúsculo, beleza. O minúsculo, ele parece o nosso N. O minúsculo é assim, ó, de cima para baixo, ó. Ele passa da linha. É o eta. Eta maiúsculo, eta minúsculo. Beleza? Equivale o E aqui, ó, mas de forma longa. Longa. Tá? Aqui nessa gramática que eu fiz, eu coloquei ele aberto ou fechado. Você pode escolher, porque tem gramáticos que fazem isso. Ou aberto ou fechado. Mas nesse curso a gente vai tratá-lo como fechado, tá bom? E vamos falar do eta. Eta cabra bom. Como na palavra fé. A fé aqui é no caso mais aberto. Como na palavra felo. Felo. Nesse sentido, tá bom? Então essa é uma das letras que vocês vão ter dificuldade de decorar, essa aqui. Principalmente. Tá? O eta e o tseta. São essas duas aqui complicadas. Mas decorando ela, sabendo como é fonético português, é muito simples também. Com o tempo vocês vão adquirir a fonética. Tá, gente? Não se preocupe. O professor não sei pronunciar, não se preocupe. Mesmo que vocês não soubessem pronunciar corretamente as letras, o mais importante do curso de grego koiné é análise gramatical e sintática. Só para você ter uma ideia. Bom, não estou querendo dizer que a fonética não seja importante. Tá? Ela é importante, mas ela não é mais importante. Mas ela tem sua importância também. Esse aqui é o maiúsculo, é o teta. Teta. É até complicado pronunciar isso aqui, ó. No português. Teta. Teta. Maiúsculo e o minúsculo, assim, ó. Minúsculo. Representa para o português, gente, o TH. TH. Esse H que você está vendo aqui indica que esse teta tem que pronunciar de forma soprando. Voltando aqui com vocês novamente. Soprando. Essa é uma letra terrível. Tem gente que pronuncia para facilitar como feta. Feta. Lá na Grécia é assim. Feta. Feós. Mas é uma língua. A língua pega nos dentes e sopra. Tem que soprar. Ó. Feta. Teta. Teta. Lembra da teta? Teta. Língua entre os dentes. Teta. É o teta. Theos. Theon. Theu. E tem gente que se acostumou hoje, as faculdades estão colocando, por causa dos alunos, é que nem da Grécia, o feos. Feos, feon, mas não chega exatamente de acordo com a língua. A língua tem essa estrutura. Theos. Theos. Sopra. Theos. Theos. Anthropos. 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 É com T também, nesse sentido. Tá bom? Então, com o tempo vocês vão adquirir. Tem alguns de vocês que vão falar teta. Com T. T mesmo. Não tem importância. Mas a pronúncia dela não é essa. Mas se você falar, eu entendo. Teta. Theos. Theon. Theu. Mas a pronúncia correta é teta. Theos. Theon. Theu. Vamos aqui. A gente gasta um tempo no alfabeto porque ele é importante para a pronúncia, tá bom? E daqui para frente, depois que pegar ele, é só lendo grego, tá? Aconselho vocês não usarem transliteração. Só no começo. No começo pode usar. Depois não podemos usar porque vocês vão ler direto do grego, tá bom? A letra mais fácil que tem é essa aqui, ó. Uma das. É o iota, o maiúsculo.
eu gosto de fazer ele assim. E o minúsculo eu gosto de fazer ele assim, ó, de cima. Pronto, minúsculo. Representa o nosso I. Como na palavra irônico. Irônico, começa com I. É o nosso iota. O outro também é fácil. Parece o nosso capa, o nosso K. E aqui no grego é o capa. Capa maiúsculo. Gosto de fazer ele assim. E o minúsculo também. É só diminuir um pouquinho. O minúsculo. Representa o nosso, no português, o K. Tá bom? Como na fonética, na palavra casa. Olha o nosso C aqui, ó. Mas com o som de K, tá? E não com o som de sta. Como é? Caçado. Esse sa não representa aqui o capa, tá? Capa tem esse som de K, como na palavra casa. Depois nós temos uma letra também um pouco difícil, um pouquinho assim. Parece um A, mas não é um A, é um L. Representa o nosso lambda. Lambida. Lembra daquele cabelo daquela pessoa que passa aquele gel, aquela brilhantina. Parece que o boi lambeu. Aqui é o lambda. Maiúsculo, minúsculo eu faço assim. Professor, Oi, pode falar. essa na época que você tava com cabelo grande, né? É, exato. Gaiato, né? Vocês lembraram, exatamente. É uma lambida mesmo. Então, o lambda representa o nosso L. O nome é lambda, como na palavra letra. Perfeitamente. Ok? Algumas questões do lambda quando está no final de frase. Por exemplo, Israel. Israel. Tem gente que fala Israel. Pode, professor? Pode. Pode. Mas tem gramáticos que não gostam dessa pronúncia. É Israel. 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 Tem essas questões também. Tá? Hoje eu não sou mais tão pesado na questão da fonética, porque cada gramático tem a sua escolha. Como é para nós facilitarmos, a gente vai escolher o lambda pós-vocálico, ou pós uma vogal, ou finalizando vogal, como o U mesmo. O L, o lambda, que é já virá U. Como Israel, Israel, ou Israel. O lambda virou U, chamado lambda pós-vocálico. Esse aqui, igual ao português, é o mi. Olha o nosso M. Mi. Minúsculo. Eu faço assim, ó. Nosso mi minúsculo. Representa o nosso M. O nome da letra mi, como na palavra massa. Ok? Olha o N também, que é o ni. Representa o nosso N. O minúsculo já mudou, o minúsculo é um V. Mas não é som de V, tá? O som de N. Como na palavra navio. É o ni. Ni. Ó, ele tem que ter uma correçãozinha aqui. Agora que eu vi aqui, ó. Repetiu, aqui é o ni. É um Vzinho aqui, ó. Corrigir isso aqui, ó. Ni. Como na palavra navio. Esse outro é complicado também, gente. Olha o formato dessa letra aqui, ó. Maiúsculo. Eu gosto de fazer ele assim, 3 pauzinhos. Vá. E vá. Ele é único. É o que se. Já o minúsculo dele eu venho aqui de cima. Vai aqui. Desce. E puxa a perninha. Pronto. Suficiente. É o que se. No português ele vai ter esse formato de letra. Representatividade. Mas ele não equivale ao X, como na palavra xícara, o X, mas sim como na palavra táxi, consoante ou letra biconsonantal. Táxi. Então vai ser o XI. Beleza? Esse é o nome da letra. Se vocês tiverem dúvida, pode me parar aqui que eu paro na hora, tá bom? O outro mais facinho é ômicron maiúsculo. Só para você fazer a bolinha grande aqui, ômicron maiúsculo. O minúsculo menor. Representa o nosso O para o português. E o nome dessa letra aqui é O, micron.
No português, a gramática chama de ômicron, no português. Mas no grego é ómicron, ómicron, ómicron. Como na palavra óleo. E na vogal aberta, ómicron. Essa outra letrinha vocês vão saber que é o pi. Pi maiúsculo eu gosto de fazer assim, ó. Sim. Faço isso aqui e faço isso aqui. No pi maiúsculo. O minúsculo eu faço tipo isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É meu pi. Exatamente. O português, isso aqui. Pode falar, Cris. Esse pi aí, eu não sou muito bom em matemática. Esse pi aí, eu não sou muito bom em matemática. Exatamente, mesmo da matemática. Esse é o mesmo da matemática, não é correto? O minúsculo é assim, referente ao nosso P, pi, quando a palavra pipoca. Esse outro vai confundir vocês. Vocês vão achar que isso aqui é um P, mas não é um P, é um R. O maiúsculo dele aqui é assim. Você faz isso aqui, ó, o maiúsculo. Pronto. Ele parece um P, mas não é um P. Ele é só maiúsculo, é um R. E o minúsculo é mais identificável. O minúsculo vem de baixo para cima. Faz aqui, ó. Minúsculo. Beleza. Aqui já é o Rho. Representa o nosso R como na palavra rei. Por isso que esse aqui pode confundir vocês. Você achar P, mas é um som de R. Vai ser muito difícil você ler manuscritos com letra maiúscula. Tem. Manuscrito tem, na verdade. Todos os manuscritos são letra maiúscula. Mas o texto grego já utilizar todas elas a letra minúscula, tá bom? Lembrando que nos manuscritos antigos não existia distinção entre maiúsculo e minúsculo. É tudo maiúsculo, tá? Tudo maiúsculo, tá bom? Esse outro aqui também é o sigma. Sigma, olha o formato dele. Eu gosto de fazer ele assim, ó. Sim. Eu faço isso aqui, faço isso aqui, faço isso aqui. Eu tenho meu sigma maiúsculo. O minúsculo ele tem dois formatos. O minúsculo, no começo de frase e no meio, ele é fechado. Ele é assim. O nosso sigma que representa a letra S quando a palavra sapo. No final, esse sigma vai ficar assim, ó, aberto. Vai aqui e puxa a perninha dele assim, ó. Vai puxar assim, já é um sigma aberto. Ele vai representar o nosso S, tá bom? Representa o nosso S, mas ele tem dois formatos aqui, ó. O fechado, começo de frase no meio, e no final o aberto. O maiúsculo é assim, ó. Tanto no começo, no meio ou no final. O maiúsculo não muda. O nome da letra sigma representa a letra S, como na palavra sapo. Olha o T também. O T é mais fácil, é o tal. O tal também eu faço isso aqui, o grandão maiúsculo, né? Faz isso aqui. Beleza, tal. O minúsculo eu faço isso aqui, ó. Eu faço o minúsculo. É o nosso tal aqui. Representa o nosso T, como na palavra tatu. Não representa o T da palavra tio. Não tem esse chiado essa letra. Não existe esse chiado nessa letra, tá bom? Tio. Amazonense não. Tio amazonense não existe, tá? Tem que ser tio. Tio deve ser quem? Qual é essa região aí? Tio. Chama tio. Nordeste, né? Tio. Nordeste. Exatamente. Nordeste. Não tem tio. Esse tio aqui do Amazonas não existe. Pernambuco também. Pernambuco também. Perfeito. Com a palavra tatu. Esse é outra letrinha, parece um Y. É, parece um Y, mas não é o Y. É o Y ou Y. Eu faço isso aqui no maiúsculo. Beleza. E no minúsculo é diferente. É isso aqui, ó. Desce, parece um Uzinho, ó. Parece o nosso U. Mas não é o U, gente. Ele é um som também intermediário. Ele fica entre o I e o nosso U. Ele é U, U, U. Esse é o som dessa letra. U, U. Tem gente que fala de I, de U, mas é U, U. Tá? Olha o nome dessa letra. O nome original dela é isso aqui, ó. Ri, Psilon. Ri, Psilon. Ri, Psilon. A gente translitera o Y com isso aqui, o Y do nosso português, tá?
O Y, nesse sentido. Y, como no alemão. Como no alemão tem. O alemão tem uma frase, né, no alemão, né, que fala do Y nesse sentido. Não sei qual é a frase aqui, mas o Y é é só arredondar os lábios, arredonde os lábios e pronuncia Y, Ruios. Oi. Müller, isso, Müller. Essa é a palavra no alemão, Müller, ó, Müller, não é Miller e nem Müller, é intermediário. Müller. Exatamente, perfeitamente. Outro aqui, ó, é esse fácil também. Gira a bola aqui, corta ele no meio. Aqui eu tenho o meio fi. E o minúsculo eu gosto de fazer assim também, ó. Assim, bem assim. Minúsculo, fi, mais rápido. Representou a sua F quando a palavra faca. Olha a faca. Depois do fi, nós temos o... Essa letra também é difícil. Esse X que vocês estão vendo aqui é o ri. Ó, é arranhado dentro da garganta. É gutural. Ri. Tem gente que pronuncia. Você pode falar ri. Pode falar ri. Você vai rir mesmo? Mas é o ri. Oi. Professor. Por que muitos pronunciam como o quê? Por que muitos pronunciam como o quê? E por quê? Exatamente. Por que como K? Ou como Q? Exatamente. Porque existem gramáticas que vão aproximar o som dela com o Q. Ou com o C no sentido da palavra casa. Entendeu? Mas ela não tem essa estrutura. Mas os gramáticos também associam só para facilitar o som dela. Mas ela tem variação ou não? Não, ela é fixa. Por quê? Porque ela é uma cultural. Ela é cultural. Sempre ri. E aspirar. No começo, no meio? Como é que é? No começo e no meio? No começo ou no meio da palavra, ela sempre ri. No começo ou no meio da palavra, ela No sempre começo, ri. no meio e no fim da palavra. Ela não tem isso. No grego-inês não varia. Som de 2 R's. Ok. Então o que ocorre? Essa palavra é difícil, ela não é fácil não. Ó, enarque. Tem pra você enarque. Só pra. Como ela é difícil, só pra associar ela, entendeu? Mas você pode falar enarque, eu achar que tem um capa lá. Eu não tem um capa, mas eu sei. Enarque vai associar o capa. Quando ele está selecionando mundial da fona. Harris também, né? Ó, Haris também, né? Haris Remin. Enarque em rologos, que rologos em proteção, caeteiros em rologos. Enarque. Pode falar enarque, a erasmiana propriamente dita é enarque. Mas nós utilizamos a erasmiana com algumas funções diferentes. Ó, enarque, porque é o cri. Por que cri? Ela é gutural e ela é soprada. Pronuncia ela com a gutura e sopra, que eu duvido. Aí, essa mesmo, Christos. Aí pro português é Christos, ó, Christos. Mas não é Cristo no grego. É Christos. Oi. Professor Euler. O clássico ele tem essa característica, né? O clássico ele tem essa característica, né? Isso. Exatamente. Cultural. É inspirado, né? Enarque, exatamente. Entendeu? Vai falar. Exatamente, tem um catarrinho aqui, eu tô tossindo, é isso aí, ó. Exatamente essa questão mesmo. É um arranhado na garganta. Com o tempo vocês vão se acostumar. Com isso. Vocês vão ouvir, ver. Independente disso, é que vocês consigam ler o texto grego. Reconhecer a letra. Depois que reconhecer a letra, ó, o William Sofolaser, não sei se foi o William Sofolaser ou o Dr. Douglas Chamberlain que falou que se nós decorarmos 3.000 vocabulários do Novo Testamento, a gente não precisa mais de dicionário à primeira vista. A gente lê o Novo Testamento tranquilo. A gente vai ler tranquilo, mas tem que decorar 3.000. Tá? Eu não cheguei nessa benção não. É 3.000, meu amigo. Não é fácil não. Tá bom? Então a maioria que vocês repetem a mesma coisa, vocês vão gravar. Bom, mas tem palavras fáceis. A palavra... Daqui a pouco eu vou falar essas palavras aqui. Deixa eu terminar aqui o alfabeto para a gente começar algumas coisas aqui já.
Então, Kri, com a palavra ir, em alemão, ir. A outra letra é Psi, que você já conhece, Psi. O maiúsculo eu faço assim mesmo também. Essa bacia zona aqui, faço aqui. Beleza. O minúsculo, simples assim também. O português, nós não temos uma única letra que representa essa letra aqui. A gente precisa do P e o S para fazer de psi. Como na palavra psicologia. Tem o psi, tá? O português ele tem suas limitações também no seu alfabeto. E a última letra é o ômega. Olha o nome da letra aqui, ó. Ômega. O ômicron, vou deixar assim, o ômega eu vou fechar ele, tá bom? Ele não é fechado necessariamente, tem essa briga também entre os gramáticos. Mas aqui neste curso, na minha gramática, eu coloco como hora, aberto. E também outra palavrinha que pode ser fechado. Como eu coloco aqui, aberto ou fechado, porque tem gramática que escolhe ela aberta e tem gramática que escolhe ela fechada, tá? Então, vamos pronunciar para diferenciar do ômicron. Ômicron. O ômega. Ou seja, qual é a diferença do ômicron para o ômega? Ômicron é um O pequeno. Ômicron, O pequeno. Ômega é um O grande, tá, gente? Por isso que é ômega. Ômega, O grande. Mega quer dizer grande. Micro quer dizer pequeno. Terminamos aqui. Oi. Professor Euler, tem diferenciação na pronúncia, por exemplo, de uma palavra? Tem, com certeza. O ômega e o ômicron? Agora deixa eu conversar com vocês aqui. Quando vocês forem ouvir uma palavra, a gente aconselha diferenciar tanto o epsilon do eta. Eu chamo eta porque eu sou acostumado a falar ela de forma aberta. Mas para ser didático, um tem que ser aberto, outro tem que ser fechado. Se eu falar assim, enarqué, vocês vão achar que lá é um epsilon. Se eu falar assim, enarqué, fechei ele automaticamente. Então, essa é a forma didática, tá bom? Quando alguém fala enarqué, enrologos, beleza? Enarqué é o eta que tá ali, o eta que tá ali. Ok? Theos é o epsilon, que é aberto. Theos. Entendeu? Então, diferenciado. Da mesma forma, tem que ser o micron do ômega. Então, o que vai correr? Nosso curso vai ser micron. O ômicron é aberto. E o ômega. Eu vou fechar o ômega, tá? Ômega. Ele é mais demorado que o ômicron. Por exemplo, antropos. A sílaba tônica está no an, ela é uma proparoxítona. Tro. Está com ômega. Tro. E a última é breve, pós. Antropos. Vou mostrar aqui com vocês algumas coisas. Alfabeto, beleza. Essa é a importância que você tem que fazer. Gente, por favor, copie o alfabeto. Copie o alfabeto. Mas só nessas coisinhas aqui, vou provar para vocês que vocês já sabem ler alguma coisa de grego. Vou provar para vocês. Só nessa aulinha aqui, a mente de vocês já pegou alguma coisa. E vou pegar isso aqui, ó. Nestealage. Eu vou pegar o Nestealage aqui. Eu vou mostrar para vocês que vocês já sabem ler alguma coisa e vou forçar vocês a ler isso aí. Peguei o texto. Eu tô com o Nestealage e texto crítico, tá? Mais na frente eu vou explicar texto crítico, texto recepto e texto majoritário. Eu não sei se você vai dar nessa aula ou na outra. Cadê o abençoado? Quero versículo 1. Opa! Rapidamente aqui. Professor, por que a maioria dos professores escolhe esse texto? Ou gramáticos escolhe esse texto? Vocês estão vendo o texto já? Não, o Nestor Aland e o... Não, o Nestor Aland e o... Por causa de só costume mesmo. Do aparato crítico? O autocrítico, costume também. Eu não sou adepto do texto majoritário. Na verdade, não sou adepto de texto nenhum. Depois vocês vão saber o que eu sou adepto. Eu não tenho problema usar o recepto. Eu também não tenho problema usar o recepto. Pra mim, é até melhor pra mim. Ok.
Beleza. Ok. Vou provar que você já sabe ler alguma coisa de grego. Aqui, algumas coisas você desfila. Ou seja, os nomes das Bíblias vem assim, letra maiúscula, tá, gente? Maiúscula. E em maiúsculo você sabe ler isso aqui, ó. Catá. Quem leu isso aqui? Catá. Eu. Ou cata. O maiúsculo. O maiúsculo é bem simples. Matetaion. Matetaion. Catá quer dizer segundo. Segundo Matetaion. Segundo Mateus. Mas olha só como vocês vão saber ler, ó. Olha o beta. Biblos. 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 Foi difícil, gente? Pronunciar Biblos? Não. É fácil ou não? Sim. Quem achou difícil Biblos aí? Biblos. Não, foi fácil. Não é que é bem simples. Não, foi fácil. A mente de vocês já vão... Algumas letras vão ficar mais difíceis, tá? Mas essa aqui é mais fácil. Biblos. Geneseos. A sílaba tônica tá aqui. A gente pronunciar Geneseos. Olha aqui, tem som de N. Esse Vzinho tem som de N, tá, gente? E esse aqui tem som de G duro, como na palavra gula. Geneseos. Mestre, eu Olha o ômega aqui, ó. Vogal longa. Geneseos. É o famoso Genésio. Genésio, né? O nome- Biblos. Biblos em grego quer dizer livro. Biblos quer dizer livro. Tá no singular, tá? Biblos. Não vão pensar que esse sigma aqui quer dizer plural. No grego não, tá? Biblos quer dizer livro. Biblos, livro. Geneseos quer dizer genealogia. Fala geração, mas literalmente que é livro da genealogia. O nome... Oi. Professor Euler, A palavra. se tivesse aí a palavra Biblion no lugar de Biblion. Biblion tem alguma diferença? a questão de biblos para Biblion, no sentido, o Biblion é mais o é mais como dizer assim, é mais o material, Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Material. Biblion. As folhas. Biblion, que é o material em si. Essa palavrinha, como ela é polissêmica, ela também se fala do livro, que é a polissêmica. Mas antigamente é biblion. Biblion e biblos. Biblos também se refere a livro. Agora eu vou falar aqui. Biblia quer dizer livros. Agora eu tô falando de Biblion. Biblion é só um livro. É só o que é um livro? Biblion, livro. Biblia tem mais de um livro. Aqui tem 27. Biblia. Que vem nossa Bíblia. Biblia vem de Bíblia. Que é Bíblia, não é livro. Bíblia significa que são vários livros. Vários livros. Como? Biblos é o livro. Biblos é o livro, no caso. Biblos que também, a gente livro, se refere a livro também. Biblos, nesse sentido. Não, no caso ali do texto é o livro. Não, no caso ali do texto livro. O livro O livro. A gente pode definir que é. Não pode ter um livro, né? O livro da genealogia de Jesus Cristo. Biblos, Genesios, Jesus Cristo, Rio David, Rio Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Professor, mas não tem. Como é que é? Não entendi. Não tem o diploma próprio ali. Não tem o diploma próprio ali. Quando você falar de Jesus, não existe o ou, né? Ficou baixo o teu som pra mim, eu não consegui compreender. Alguém compreendeu e fala pra mim? Tem o diploma, eu entendi alguma coisa assim.
Eu tenho de tongo, eu entendi alguma coisa Cerca da assim. palavra Jesus, né? Cerca da palavra Jesus, né? Substituindo O o acaba isso na língua grega? substituindo Existe. o. Existe. Quando vocês vão pegar ditongo, são praticamente 7 ditongo, de 8 e também quando a gente coloca de 12, qual é o ditongo impróprio, tá? Quando o ômicron se ajunta com o Y, eles se fundem para uma única letra. O U em português, ele equivale a ômicron e o Y. Aí eu tenho um U propriamente dito. Aí eu tenho um ditongo, não ditongo próprio, porque todo ditongo você tem que pronunciar as 2 letras. Ai, ei, oi. Isso é ditongo. Monotongo, né? Monotongo, exatamente. Né? Monotongo. A gente chama isso de diphthongoi katakrasin, ou seja, ditongo por fusão. São 2 letras que se fundem para se tornar um único som. Ok? Diphthongoi katakrasin é ditongo por fusão. Que existe ditongo que vocês vão ver. Por isso que é Jesus. Jesus e não Yesou. Yesou é só lá na tua casa. Yesou lá. Mas para Jesus, Jesus. Como? A palavra dulos. 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 A palavra servo. Dulos. É ômicron e Y. Dulos. Beleza? Essa é a questão. O que vocês vão aprender daqui a pouco. Mas vamos rapidamente aqui. Só mostrar para vocês como é que vocês já sabem ler grego. Algumas coisas de grego, tá bom? Ó. Sus. Isso aqui é um trissílabo. Sus não, su. Iesu, que está no genitivo. Livro da genealogia de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Aí vem, ó. Ruiu. É de sílabo. Ruiu quer dizer filho. Filho. Professor, Oi. Eu posso ler aí ao invés de rio ao invés de Riu, só se for no grego moderno. rio O da grego moderno, o grego moderno tem uma diferença de... então quer dizer que no erasmiano e na reconstruída você tem que pronunciar o ditongo. Isso aqui é um ditongo. Ó. O Y e o iota. É um ditongo. E se é ditongo, você tem que pronunciar as 2 letras. Ele não é um catacraci, não. Fusão. Então, o grego moderno, ele tem os ditongos, a maioria não são ditongos mais. No grego koiné é ditongo, essas letrinhas aqui. Então é rui. E esse negócio que está em cima dela, esse acento aqui, ó, é uma aspiração. Ele equivale a um R bem fraquinho. Ou um H quando a palavra house. Isso que é ruiu, quer dizer filho. No grego moderno, no grego, na verdade, nós temos aqui ó, uma diferença, tá? Tem David e tem, no grego, a variante de da, beta, bid. David quer dizer também David e David. Tá? O grego moderno, o beta se transforma no V. Aí se pronuncia Davi. Por isso que o português, ele herda muitas coisas do grego moderno, tá? Davi é do grego, não, Davi é do grego moderno. O beta se transforma no V. Tá? Aí nós temos variantes também. David ou David. Ruiu. Abra. Oi. Ô, professor. É só uma curiosidade aqui. David é um nome hebraico. David é o nome David hebraico. Nome hebraico. Exatamente. A gente, por exemplo, do inglês do inglês pro português e do português, a gente tem essa... Não, o nome não se traduz. Nome se tá. traduz, né? Foi traduzido o David ou Não. Ele foi traduzido, o David, ou ele... Você tem um... O hebraico é... como é? David.
David. A gente fala da vida, como é o beta? Deixa eu ver aqui, eu me lembrar aqui. David. Não tô lembrado mais a letra do. Mas é David. Ó, David. Esse som aqui, ó. David. Essa letrinha no hebraico aqui, ó. Assim, ele tem um som de B. Se eu não tô enganado, o sinalzinho, ou BH. Acho que é BH, isso. Esse BH aqui, ó. Sem um tracinho, vai ter um som de acho que é BH. Eu não tô lembrado, faz tempo que eu não leio mais hebraico. Mas teve pouca influência no grego, né? Vai ter pouca influência no grego, né? Pouca influência no grego. O hebraico teve pouca Como é que é? influência no grego. O hebraico, o bíblico. O hebraico, o bíblico. Teve pouca influência no Koiné. Sim. Pouca influência no Koiné do Eu acho Novo que Testamento. esse sinalzinho aqui, que é o BH de Kefat, ele vai para isso aqui, ó. Um V mesmo. Se tiver com ele, é David. Se tiver sem ele, é B. Sem o H. Porque o H indica aspiração. Ou que a letra sofreu alguma questão. Então tem essas duas coisas no hebraico também. O grego ele só transliterou, ó. David. Ou David, a variante que tem. Observe que isso é transliteração, não é tradução. Ninguém se traduz nome. Ninguém traduz nome, é transliteração. Yeshu, tá esse formato aqui por causa da língua grega. Só que no hebraico, deixa eu me lembrar aqui, I, Tisserê, Tisserê, Segol, não, Tisserê, E, Aí Jesus é mesmo que Josué. Aí Jesus é mesmo que Josué. Aqui, ó, presta atenção aqui agora. José, não é? Yeshua. Não, Yeshua. Aqui tá escrito Yeshua. Verter esse nome para o grego não tem essa letra aqui, ó. Não tem. Aí vamos pro grego agora. O grego vai fazer isso aqui. I. Vai representar essa vogal aqui, ó. Essa primeira aqui. Essa outra, vogal longa. Vamos escolher agora uma vogal longa. Não pode ser o epsilon, tem que ser o eta. E, perfeitamente. Esse shin, ó, shin, ele se aproxima do sin, do sigma do grego, porque são sibilantes. Então tem que ser isso aqui do grego, só tem isso aqui, ó. O sigma. Esse aqui é uma vogal longa, que é o U longo. Essa vogal aqui, ó, o vav e o sinalzinho dentro, ele é U. É uma vogal longa no hebraico. Pro grego também tem que ser uma vogal longa. E não pode ser só o Y aqui, ó. Não pode ser, daria errado. Fica Yeshi. Não pode ser. Aí eu tenho que, como isso aqui é um U, eu tenho que verter o ômicron e o Y. Opa. Isso. Tá? Isso. Sou eu, velho. Deixa eu só concluir aqui rapidamente aqui. Traduzir, eu transliterei até aqui, até no VAV, presta atenção. Essa letrinha aqui, ela não tem som exatamente, né? Ela precisa do patá. Isso aqui é um patá, tem um som de A. No grego mais antigo, ou a gente faz uma reconstrução, Jesus era chamado disso aqui, ó. Yeshua. Isso aqui isso aqui é transliteração. O que ocorre? Muitos nomes ficam assim, exatamente como está no hebraico. O nome de Jesus deram um toque especial para poder ele entrar na estrutura grega. Aí, o que a gente tem que fazer? Ir até a raiz e tirar o alfa aqui, ó. Eles têm que tirar o alfa. Tá bom? Tem que tirar o alfa. Professor, com Oi. licença. Professor, com licença. Iau? Não é Iau. Iau. Tô É da turma do Romilson, é? Iau. É doido. Então o que ocorre? Pode falar, querido. Não sou eu, né? O Dawid, né? Na verdade, no hebraico, O tem um Dawid, vav, né? Na verdade, no hebraico tem um vav, é por isso que é Porque tem, você tem, por aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, ó. É por causa do vav. Esse sinalzinho a gente vai transformar no V. Não é um pé.
Mas aí não é um vav, é? beit, é um vav mesmo. É vav, com som de V mesmo. Davi, é um vav. é um vav, né? Vav, Davi. Isso, Davi. Ah, beleza, me lembrou agora. Então não é com beta, né? É com vav, né? David. É com vav. Aí tá, beleza. Aí o que o grego vai fazer? Para o nome de Jesus entrar na estrutura morfológica, observe que do Abraão não entrou. De Abraão não entrou. Deixaram assim mesmo. Não entrou. Não quiseram trabalhar com Abraão. Mas o nome de Jesus dava para entrar do Abraão não dá para entrar. Fica muito difícil aqui colocar o nome dele, ia mudar muito. Então, como os gregos não querem mudar muito o nome da pessoa, que é transliterado, não quer mudar muito, eles vão colocar aqui um sigma. Vem aqui, ó. Fica aí, Jesus. Não ficaria mais Yeshua. E sim Jesus. Por causa da regra gramatical. Mas se alguém quiser falar o nome dele Yeshua no grego, poderia falar Yeshua. Perfeitamente. Tem aqui, ó. Yeshua. Tá? Mais próximo. Aí o nome, se ficar Yeshua, fica indeclinável o nome. Que nem o nome de Abraão. Esse formato, em qualquer frase, é assim. Se fosse Yeshua, em qualquer frase é Yeshua. Mas como é Jesus, vai ter que entrar na declinação. E o grego tem declinação, ou seja, a... E por que o nome de Jesus tem que declinar? Por causa da reestrutura grega. No grego. O grego, o nome de Jesus só não declinava se fosse assim como eu vou escrever para vocês aqui, ó. Isso aqui, quem fez isso aqui, esse aí, toque especial, com certeza foi os pais da igreja. Tá bom? Os pais da igreja. O nome de Jesus, para não declinar, tem que estar assim, ó. Eu vou colocar aqui também, aspiração. Eu vou transliterar. Yeshua. E tá assim o nome dele. Yeshua. Isso provavelmente seria o nome mais antigo dele. Para a pronúncia mais antiga. Ia ficar assim, qualquer frase ia ficar assim. Não ia ficar assim, ó. Yesu. Jamais. Ou Jesus. Ok? Não ia ficar. Então, provavelmente os pais da igreja deram um toque especial para o nome de Jesus, não só para ele, mas também Moisés. Mas não são qualquer nome. Por quê? Porque os nomes que terminam com IA, ou essa estrutura aqui, pode entrar na declinação. O de Abraão não entra, porque Abraham ou Abraão não entra porque a estrutura dele é diferente. Então, nem todo nome estrangeiro vai ter um toque especial para que entre na declinação. Alguns poucos nomes de Jesus, de Moisés, de Timóteo, por exemplo, olha só, presta atenção agora, que vocês vão pular agora da cadeira. O que tem a ver Tiago para um cara com o nome dele em grego, só em grego, tá? Opa. Eu vou só ter a raiz do nome, tá? Jacob. Ou Jacob, por causa do acento aqui, tem que colocar a sílaba tônica. Jacob, né? Não parece o nome de Jacó? Jacó. Seria? Isso, seria Jacó. O Jacó seria. Aí o grego vai dar também um toque especial para ele. O Ômicron não faz parte do nome em si, vai pertencer à segunda declinação, vai colocar uma letra e um sigma que é desinência. Isso aqui é desinência, gente. O nome é isso aqui, ó. A raiz do nome. O os aqui é para declinar. Porque se você não declina, o grego não vai entender que função você está dando para essa palavra. Então é Jacobos. Não é para Jacob. Jacobos em grego, que vai transformar. E o que tem a ver Tiago? Tanto em grego, Jacobos, em hebraico, Jacob, para Tiago. Que doideira é essa? Hã? James, mudou James. E vai mudando. Por que vai mudando? Agora eu vou falar para vocês aqui, gente.
Aquilo que eu só resguardo, porque na internet muita gente vai pegar essa fala e vai deturpar, né? Gente, a maioria dos tradutores da tradução do Outro Mundo, brincadeira. A maioria dos nossos tradutores, antigamente, João Ferreira de Almeida e outros, eles não pegaram direto do grego e do hebraico, não pegaram. Eles pegaram de traduções que já investiam do latim, do inglês, do francês, etc. Do alemão, etc. Aí vai modificando a palavra. O nome vai modificando por causa da estrutura da língua. Vai modificando o nome por causa da estrutura da língua. Aí pegou aqui, esses nomes todo dia que está em português, se você chamasse para o Jacob, Tiago, ele vai olhar para dizer assim, amigo? Mas não é Tiago o nome dele. É Jacob. No grego, você Jacobos, por causa da declinação. Tá? Mas Jacob, na raiz da língua grega, Jacob. Aqui que ocorre? Aí foi passando. Se eles tinham um conhecimento tão grande de grego, por que não foram direto no grego? Essas são as questões. Para facilitar o trabalho, foram em outras versões e os nomes de personagens bíblicos começaram a mudar. Por isso que tem traduções que estão restaurando os nomes das pessoas que de fato estavam na Bíblia. Professor, que escândalo, chamar de Tiago. Não, é só convenção do nosso português. Porque aqui é Tiago. Lá no inglês é James, né, Samuel? James. É o nome da mesma pessoa. Mas o nome próprio dele não é esse. É só uma questão do culto e tudo mais e tal, da convenção. Mas o nome dele é isso aí. Quem estuda grego sabe perfeitamente que o nome da maioria dos caras não são assim. O mais conhecido que é transliterado direto para o português é o Jesus, que vem de Jesus. Por exemplo, Saulos, que vem de Saul. Josué também. Quem? Josué também. Yosef. Josué e Yosef em grego. Yosef, deixa Yosef mesmo em grego. E no hebraico é Yosef. A gente deixa em grego como é que é também o nome de... deixa em grego o nome de... até do diabo. Satanás. Ou Satan. Diabolos. Esse nome Satan é um nome chamado nome monádico. Não tem um nome... parece um nome próprio. Por exemplo, Hagios Pneuma. Espírito Santo. Ele é um substantivo monádico. Por quê? O que é um substantivo monádico? É o único daquela espécie. Só tem um ser que é chamado de Hagios Pneuma. Ou Hagios Pneumatos. Só existe um. Diabo. Só existe um. Então, são nomes monádicos, que equivalem ao nome próprio. E a gente tem na questão do grego, tá bom? Nessa questão. Todo debate essa palavra. Monádico vem de mono, único da espécie. O Marcelo falou. Marcelo falou, né? Ele falou lá pro César Cavalcante, né? Ele falou, foi com César Cavalcante. Inclusive, professor, eu li algum livro desses que houve muita influência, justamente o que você falou agora. Latim também tem uma influência enorme, porque como foi... Latim, né? O Josué que o Samuel falou é o Yehoshua, é o nome mais comprido aí, Yehoshua. O nome Yeshua não é exatamente hebraico, tá? Ele é aramaico mesmo. Por exemplo, tem uma frase que os judeus utilizam em aramaico, Yeshua Bepandira, Yeshua Hanotsiri, Yeshua Bepandira, Yeshua. Por que se comunicar sempre Yeshua? Porque esse nome é estritamente aramaico. E eles se comunicavam muito em aramaico. Yeshua Hanotsiri, Yeshua Bepandira, ou seja, Yeshua filho de Pandera, que estuprou Maria, segundo a mitologia hebraica. Yeshua Hanotsiri, e aquele Yeshua que era feiticeiro, que tinha discípulos. Também uma versão de Jesus deturpada. Quem fala isso é Bate de Hermas, tá bom? Então, basicamente, o nome de esse Yahoshua é mais hebraico. Quando foram para o aramaico, diminuiu no aramaico, Yeshua, e ficou Yeshua, e ficou de fato o nome dele. E no grego, o grego não tirou diretamente do hebraico, o grego tirou diretamente
do aramaico. Yeshua. Diretamente do aramaico, que é que eles falavam, de fato, no Novo Testamento. Por isso que a influência, aquela Bíblia, não, todo mundo falava em hebraico. Opa, negativo. Não falava em hebraico, falava em aramaico. Aramaico. E não em hebraico. Nós não temos palavra em hebraico. É raro palavra em hebraico. É aramaico. Yeshua é aramaico. Se fosse em hebraico, Yehoshua. E não Yeshua. Nesse sentido. Então, existem essas questões, o pano de fundo. O Tiago, viu, professor? O Tiago, dos pais da igreja, como você falou agora, o pessoal chamava Santo Iago, exatamente. O Iago. Santo Iago, Santiago. Aí nasceu Tiago. Tiago, exatamente. Exatamente. Tiago, né? Tudo modificando, gente, tudo modificando. Por isso que o tradutor, a maioria dos tradutores, eu entendo que a comissão de tradução que nós temos na Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica Trinitariana, a Sociedade Bíblicas Unidas, elas fizeram assim, eu entendo, né, que elas, ao traduzir o nome próprio, elas deixaram como está por causa do costume que nós demos para ele. O costume. Mas todo ele sabe que não é assim. Então isso é culpa lá de trás. Lá de trás que se convencionou e tudo mais e tal. Mas também não pode calar a boca de tradutor que quer restaurar o nome. Não pode. Não pode. Tem que deixar. O cara quer traduzir o nome Jacob. Jacob. Deixa Jacob, meu amigo. É o nome do cara. É isso que tá lá. Entendeu? E não Tiago. Essas questões aí. Isso não é algo grave? Não é algo grave, mas de certa forma mudou o nome da pessoa. Por exemplo, teu nome aqui no Brasil é teu nome lá em Israel, em qualquer for. Agora, uma coisa, aprenda o que eu vou explicar para vocês. Uma coisa é falar o nome. Yeshua. Outra coisa é escrever o nome. Aí vai mudar. Eu não posso escrever em grego Yeshua. Porque não tem um shin no grego. Eu tenho que escrever Yeshua. Escrever. Yeshua. Uma coisa é falar, outra coisa é escrever. Muitos neurolinguistas não observaram isso. Não, o nome é mudar porque não. Falar, você pode falar qualquer tipo de nome. A língua consegue reproduzir qualquer tipo de som. Agora, a nossa escrita vai delimitar ao alfabeto da língua. Todos os nomes que nós temos aí das traduções restringiram ao alfabeto da língua e não à fonologia da língua original. Entendeu? Mas o alfabeto, tanto em latim, quanto em alemão, quanto em... Foi restrição ao alfabeto. Quando for traduzir a Bíblia, tem que escrever lá. Aí como é que fica? Vai restringir o alfabeto, tem que obedecer ao alfabeto. E obedecendo ao alfabeto grego jamais pode ser Yeshua. E sim Yeshua, ou Jesus. Entendeu essa questão de fonética e escrita, né? Essa questão. O teu nome, nós podemos, em qualquer lugar do mundo, pode produzir a palavra Samuel. Mas no hebraico, não, tenta, claro, que vem do hebraico, né? Não vou jogar para o hebraico novamente. Mas se jogasse para o chinês e outra língua, esse muitas vezes o S não tem. Tem um outro tipo de sibilante. O S é uma sibilante, não só o S, mas o shin é uma sibilante. Tá? E vão procurar uma sibilante próxima do nome, para escrever o nome. Para pronunciar, beleza. Para escrever o nome, então o nome pode mudar por causa da escrita. Essas são as questões. Por que muda? Porque a Bíblia, tanto do hebraico quanto do grego, ela foi traduzida para diversos outros idiomas. E para traduzir tem que corresponder ao seu alfabeto da língua receptora. Beleza? Alguma dúvida? Então, até aí tudo bem. Professor, não seria também uma forma dinâmica de adaptação cultural, no sentido de escrever, de certa forma, não respeitando um pouco o alfabeto, poderia escrever respeitando mais a fonética do que o alfabeto. Por uma questão... Porque muitas vezes eles vão trabalhar na questão da transliteração. Existe a questão, por exemplo, das estruturas linguísticas. Vão obedecer, por exemplo, vogal aberta. Quais são as vogal abertas nesse idioma? Vogal fechada. As oclusivas. Quais são as oclusivas desse idioma? A oclusiva desse idioma. Então, eles vão obedecer, além de obedecer a fonética, eles vão obedecer também a sua forma de equiparidade na questão da fonologia. A fonologia vai atribuir
que você não pode atribuir uma letra para alguém onde, por exemplo, nós temos aí uma... deixa eu ver uma letra... deixa eu ver aqui... Por exemplo, Jesus. Já começa com uma vogal. Vogal. A fonética jamais vai permitir você traduzir para o português com J. A fonética não vai dar. No português de hoje, o J lá do passado era o iota. Lá do passado não tinha nem esse som aqui. E foi, mas hoje a fonética não permite você traduzir Jesus para Jesus. Porque esse não existe em grego. Então, se começou em I, iota, tem que pegar uma letra que equivale foneticamente a ela. Para poder você não perder propriedade da língua. Não perder propriedade da língua. Então, existem essas questões ainda. Por quê? Porque alguém já viu chamado o alfabeto internacional, que é AFI? Esse é o alfabeto internacional que existe no mundo. Eles vão equiparando diversas línguas e tronco e tudo mais. E formas sibilantes, oclusivas, nasais, para trazer exatamente a mesma estrutura. A mesma estrutura. Todavia, o que ocorre nisso? O alfabeto, nem todo alfabeto é igual. Tem alfabeto com mais letra, outro com menos letra. No grego nós temos 2 T, um θ e um tau. 2 O, um ômicron e um ômega. Ok? Mas não temos o shin. Não temos o CH no grego. Nós não temos CH no grego. Entendeu? Então, perca uma, ganha uma, tem mais, mas perca outra. Então, não consegue se fazer isso. Agora, como o Samuel falou, se quebrar a regra da fonologia, aí todo nome vai entrar nesse sentido. Todo mundo vai ser exatamente igual àquilo que é a morfologia, vai representar exatamente o som da letra agora. O som. Vai pegar uma letra, vai representar o som. Ou seja, o nome não vai passar pelos critérios da língua. Vai respeitar o critério da língua original. Da língua original. Tá? O critério. Mas mesmo assim, isso só vai se dar quando o alfabeto é o mesmo é equiparado ao alfabeto da língua. O grego nunca vai conseguir escrever Yeshua. Pronunciar, sim. Um grego pronuncia Yeshua. Mas escrever, não. Não, jamais tem como escrever Yeshua em grego. E sim, Yeshua. Aí sim. Com certeza sim. Beleza? Alguma pergunta? Temos 15 minutos aqui para encerrarmos aqui a nossa primeira aula. Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui. Depois do alfabeto, você saber o alfabeto? Ah, tá, gente. Alfabeto, gente. Decore. Esse é primordial para você ler isso aqui, ó. Novo Testamento. Primordial. Para ler isso aqui, é o alfabeto. Para ler um texto, alfabeto. Muito importante, porque você vai pro léxico, você tem que saber o alfabeto, para poder consultar no léxico. Entendeu? Isso é muito importante. Isso aqui vai seguir a vida toda de vocês aí. Aqui que nós vamos observar aqui. Deixa eu observar aqui. Beleza. Mostrando aqui, novamente. Passando para o alfabeto. Eu quero que todos vocês copiem o alfabeto no caderno, tá, gente? No caderno. E durma com ele, se possível. Decore tudo que está aqui. Quem quiser bater um print, vai ter prova só no final, eu acredito que seja. Ô, professor, oi. Ô, professor, eu perdi aí, não sei se você chegou a falar. Quantas São aulas terão um esse mês curso? e meio, aproximadamente há 2 meses. Eu não sei quando esse mês é. 2 meses. É. Só sei que nós vamos terminar próximo aí do Natal. Próximo do Natal aí. Tem gente que vai viajar e tal, a gente vai entender, né? Essa aula está sendo gravada. Preciso que vocês batem um print aí disso aí, ó. Pode bater um print. E depois, todos vocês vão ser certificados. Quem quiser continuar no grego, aí só me avisar, tá, gente? Continuar no grego. Para quem é essa turma aqui, eu posso fazer uma promoção. Aí vocês vão aprender a gramática da língua grega. Vão estudar. Aí seria uma gramática intermediária. Não tem. Não chega nem próximo ainda. Nem chega próximo. Básica.
Mas você vai aprender muita coisa. Seria a básica, né, professor? Tem que ser a básica. A básica Seria é a básica, importante, né, que é a base. A base da língua grega é a gramática. Se não entender de gramática, não tem como ir por intermediário. Bateram o print aí? Esse curso é uma introdução. É uma introdução ao grego, esse curso? É uma introdução ao grego. Não somente ao grego, mas outras coisas também. Ok. Pegaram aí, gente? Bateram o print, decorem. Essa é a primeira forma para vocês. Mesmo que vocês não continuem o curso posteriormente, mas o alfabeto vai ter que ficar na vida de vocês agora direto. Vou tirar agora da tela, tá? O professor Euler. Oi. O professor Euler. É o estigma que ele se tornou obsoleto. O estigma que ele se tornou obsoleto. No grego koiné. Ele volta a ser utilizado agora. O estigma no grego moderno, acho que não. O estigma não. O grego moderno é igual ao grego koiné. O estigma não. O estigma ficou só em grego, só no aritmoi, ou seja, nos números gregos. O estigma, o val, o sampi, vai aparecer lá. Só nos numerais gregos. Só nos numerais aí aparece. O resto não. No alfabeto grego que produz palavra, só aquelas mesmas. 24 letras. 27 ao total, né? 27 letras, 28, né? Pegamos outras. Aí reduziu para o alfabeto, agora o alfabeto grego clássico, reduziu a 24 letras. 24 letras. Nesse sentido, beleza? Essa letrinha que eu vou escrever aqui, ó. Esse pente quebrado aqui, ele era uma forma de S. Tá? Forma de S. Ele só aparece nos números. Tá bom? O nosso de gama aqui, ó. Do gama, que é tipo um F, ele só aparece também nos números. Eles não fazem parte do alfabeto da língua. O Yudi. Deixa eu me lembrar aqui que é o Yudi. Ah, tá, o Yudi. O Yudi é assim, gente. Olha o formato do Yudi. Esse é o Yudi, tá? Formato de um J. Quem ficou com ele foi o latim. Quem produziu? A língua grega veio a língua grega o alfabeto da língua veio dos fenícios. O alfabeto. Exatamente. Os fenícios. O alfabeto. O alfabeto da língua, os fenícios foram os primeiros a construir o alfabeto. Se você for fazer dar continuidade nesse módulo com a gente aqui, o pessoal que está aqui. Será depois das festas, no caso, só em janeiro. Será depois das festas. Janeiro, já cadastrando todo mundo para dezembro, porque eu começo em dezembro. E porque tem que cadastrar todo mundo, matricular todo mundo, para em janeiro já iniciar as aulas, porque nós temos 30 dias de férias. Ou pode ser menos do que isso. Entendeu? O instituto aqui, mas todo mundo já tem que estar cadastrado no curso para começar o curso que vem. E o curso aqui, ó, vai vir nessa gramática aqui, que ela é mais completa. Essa gramática já é um grego mais básico e intermediário também. Ó. Presta atenção aqui, ó. Olha só como ela é boa. E a outra que eu estou escrevendo, tá? A apresentação, então, desenvolvimento da língua grega, que vocês souberam agora, que é simples. Alfabeto grego, ou seja, letras isográficas, está lá escrito, letras isofonéticas, letras alográficas, que vocês acabaram de aprender. Nessa gramática explica o que é letra isográfica e isofonética, quais são elas, são 8 de cada. Pronúncia do grego antigo, aqui tem pronúncia do grego moderno, pronúncia do grego clássico, pronúncia erasmiana, 3 tipos de pronúncia que eu vou explicar para vocês, acho que no próximo curso. Semelhanças gramaticais do português para o grego e o português, semelhança na função sintática do português para o grego, diferença entre o grego da Septuaginta e o Novo Testamento, ó, e o idiomatismo, o genitivo absoluto, estrutura sintática, declinação ática. Isso aqui é um curso mais completo de grego, tá? Algumas palavras gregas ressignificadas, isso aqui acaba com qualquer idiotice de ateus aí querer usar Hades era um deus. Ixi, meu amigo, não chega nem entende. O termo Hades, o termo Angelos, tudo em grego antigo. E tudo mais. Variantes textuais, que você tem que saber o que é uma variante textual. E dentro da variante textual, a gente explica qual é a diferença do grego de Erasmo de Roterdã, ou seja, o grego receptus, texto receptus, texto majoritário e o texto crítico. Por que 3 textos em grego?
Eu vou explicar aqui quando chegarmos aqui, ó, na 37. Introdução às classes gramaticais do grego. As classes gramaticais gregas e tal, e que já vai ficar para o grego, quem quiser continuar. E olha só, quando chegar aqui, ó, área da sintaxe, isso aqui já é um grego já mais avançado. Mais avançado. Os termos da oração, termos essenciais e tudo mais, regras gramaticais da língua grega, regras de Granville-Sharp, regras de Ernest Codman-Cowell, que muita gente fala de Sharp. Só essa gramática tem as 6 regras de Granville-Sharp. Eu consultei ela no original e trouxe aqui dessa gramática. As 6 regras de Granville-Sharp. A mais conhecida é a primeira. Bom, depois nós temos a regra de Ernest Codman-Cowell e João capítulo 1, versículo 1, que é uma tese que eu trabalho todinha, é gigantesca ela. Ainda tem muito mais aqui, ó. Muito mais, gente. O verbo, análise, coisa só de grego avançado aqui, tá? Só de grego avançado, entendeu? Olha aqui, ó. Substantivos monádicos. Já é um tipo de substantivo que eu explico também. Ok? Tudo isso. E a outra gramática que completa essa aqui já é muito mais avançada em questões só de sintaxe. Essa aqui para baixo, aqui, gente, já faz parte do grego já avançado, entendeu? Junto com a outra que nós temos. Mas é que só essa classe gramatical, quem aprender as 10 classes gramatical do grego, já está apto a desenvolver a sintaxe grega. Mas tem que saber as 10 classes gramaticais. Então, tudo isso vocês devem... Então, nesse curso, vocês vão ver papiros, manuscritos antigos, quais são a diferença entre o texto majoritário, o texto recéptico, o texto crítico, porque a sociedade bíblica do Brasil deixou de reproduzir o texto receptus e passou a reproduzir o texto crítico. Por que a igreja foi afetada pelo texto crítico, como a NVI, a Almeida Revista Atualizada, a nova tradução na linguagem de hoje, que todos utilizam o texto crítico e deixaram de traduzir o texto receptus. Agora chegou o texto bizantino. Então tem todas essas questões aí que o leigo da igreja, ele tá ali, o pastor da igreja é leigo, tá aqui, vai comprar qualquer Bíblia ali, ó. Ele não sabe o que tem dentro. Ele não sabe de onde vem. Aí, gente, abre aí em 1 João 5,7. Há 3 que Deus testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Há 3 que testificam na terra, a água e o sangue. Esses 3 também são um. Aí a pessoa está com o texto crítico na mão. Vai olhar aqui. Não, na minha Bíblia não tem isso. A minha NVI aqui não tem. Nova tradução na linguagem de hoje? Não tem. Almeida Revista Atualizada? Não tem. Mas o que aconteceu? Então, afeta, queira ou não, afeta a igreja de forma implícita, afeta ela. Aí, os teólogos, vocês, os especialistas, têm que dar palestra, explicar qual é a diferença de tradução para tradução, qual é a tradução que a sua convenção utiliza, entendeu? Então, tem todas as questões aqui, que a aula que vem a gente vai... Alguém levantou a mão aí? Elis. Professor, essa versão que o senhor tem aí, essa versão de Bíblia que o senhor tem aí, eu estou pensando em comprar uma Bíblia grega. Qual versão o senhor me indica assim? Rapaz, tu tem que ter todas as versões em grego, entendeu? Principalmente as 3. Texto majoritário, texto crítico e o receptus. Mas que está usando mais ainda agora, usa o interlinear de Odair Olivetti e Paulo Sérgio Gomes. Estão usando muito ela. Ela é boa porque vem com morfologia destrinchada já. Muito boa para vocês. Eu vou apresentar ela posteriormente para vocês também. As 3 que eu tenho. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Vamos já terminar. Posso fazer a pergunta para vocês? Professor, só para não sair desse texto, só para não sair aí desse texto, Daniel B. Wallace, ele não considera esse texto de 1 João 5,7. Ele fez toda a obra dele baseado somente no texto crítico. A maioria dos especialistas e dos gramáticos não mais consideram o texto receptus como texto fiel. Por causa da manuscritologia que foi achado, o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico,
mais de 100 papiros que divergem da leitura do códice dos manuscritos que foram usados por Erasmo de Roterdã. E os manuscritos usados por Erasmo de Roterdã concordam com o texto bizantino. É de família bizantina também. Então tem a briga hoje. O bizantino e o crítico. Sempre tem a briga. É assim. É o alexandrino, né? É o texto alexandrino. Né? O texto alexandrino, meu amigo, tem até erro de... Como é que o escriba não conseguiu ver um erro desse? Eu fico assim meio pasmo. Aí quando você chegar para o texto majoritário, a gramática está correta. Não tem erros. Muito pouco erro, muito pouco. Ou seja, na região de Bizâncio, que você aprendeu aí na introdução, na região de Bizâncio, os gramáticos, especialistas e copistas do grego bizantino, eles tinham muito mais cuidado com aquele estilo de texto do que com os gramáticos de Alexandria. Os copistas de Alexandria tinham muito mais cuidado, muito mais esmerado. Ou seja, aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu vou fazer agora. Por que o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico e o Códice Alexandrino não foram mais copiados até hoje? Porque tinha que ver isso aqui no século XVIII para poder restaurar. Por que eles não eram mais copiados? É uma pergunta para os críticos textuais modernos. Por que não usaram mais eles? Por que só usaram a região de Bizâncio e o texto bizantino? Muita cópia. 95% de 5.800 manuscritos é só de bizantino. Nós não temos nem 500 do texto disso aqui. Nós não temos nem 500 disso aqui. Mas por quê? Só a melhor tradução? A questão é a procedência. Qual é o melhor texto que tem? Por isso que tem a Recessão de Luciano, que o texto bizantino representa a Recessão de Luciano, que é aquele texto que provavelmente veio da mão dos apóstolos, que foram trabalhados e eles deram muito mais atenção, foram copiados bem melhormente do que o texto dos copistas de Alexandria no Egito. Tinha lá, copiaram, só que copiaram. Tem texto, gente, que o versículo está aqui, o outro está ao contrário. Professor, eu não sei precisar agora de momento assim de cabeça onde eu fiz essa pesquisa. Mas segundo eu pesquisei, eles copiavam os manuscritos que eles mais usavam. O Códice Alexandrino, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, eles estão intactos. Intactos, praticamente. Se eles fossem copiados, vamos supor, 300 vezes, já não existia mais. Aquela folha de papiro de pergaminho, ela vai se desgastando. Quanto mais utiliza, mais se desgasta. É por isso que o texto hebraico, manuscritologicamente falando, pertence do oitavo, nono, 11º século. Por quê? E cadê o anterior? Não tem, porque vai usando e vão se desgastando aqui, vai se desgastando, tem que substituir, gente. Se você tem mão aqui, o teu manuscrito tá se desfazendo, você tem que fazer o quê? Copiá-lo pro outro, e aquilo ali não vai prestar mais. Copiar exatamente, e tem regras de copiar. E a questão é, por que os textos mais antigos não foram copiados? Não foram, os códices não foram copiados. Por que mais os códices não foram copiados mais? Não reproduzidos mais códices? Justamente, a região de Bizâncio aqui produziu muitas e milhares de cópias. Muito superior. Mas por que eles não usaram o texto crítico? Porque, segundo alguns críticos textuais, o texto crítico era usado por os hereges também. Os hereges também copiaram seus textos também, entendeu? Então a igreja tiveram um cuidado. Então quando a gente vai fazer trabalhos de crítica textual, a gente tem que levar em consideração os pais da igreja. Outra coisa. Continua esperando os hereges, né? Vou mostrar para vocês algo. Os hereges, né? Vai cair o cabelo, meu amigo. De 1 João 5,7. Deixa eu ver se ele está aqui. Não sei se ele está aqui. Me perdoe a ignorância. Professor, pode falar. Me perdoe a ignorância da pergunta, mas não sentia também esse costume de uma suposta revisão, não? Ali um erro ali momentâneo, por algum fator físico, alguma coisa assim depois. Por isso que existem recessões, entendeu? O cuidado com o texto grego. E a recessão tem como observar a recessão. Aqui, a recessão. Agora, olha só o que eu vou mostrar para vocês, antes de terminar aqui. Preste atenção.
1 João 5,7 você não encontra nem no texto bizantino, só encontra no texto Receptus. Só encontra no texto Receptus. Tá? A Bíblia começou a ser propagada no 1º século. Eu tenho um pai da igreja do segundo para o 3º século. Um pai da igreja, olha, lá anteriormente, meu amigo, lá. Mas a fala dele é de fala latina. Ele é um pai latino antigo. Antigo. Mas olha o que ele fala, olha o que ele escreve aqui. Vou mostrar para você, olha o que ele escreve. Deixa eu ver aqui. Chamado Cipriano. O seu Cipriano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a parte aqui. Acredito que eu não vou conseguir achar. Eu tava no debate, o professor tava no debate, eu tava no debate, aí eu citei o Cipriano. Aí o rapaz pensava que era o livro de São Cipriano. Jorge, qual é o... Deixa eu voltar aqui, que isso aqui é... Já deu... Tu sabes qual é o... Tu sabes qual é o... Ele não tá querendo abrir aqui, ó. Rapaz, tu falou em São Cipriano, começou... Nem abrir aqui. Eu vou tirar de novo. E vou colocar o Cipriano. Botafogo é hacker, hein? Ei, Botafogo também é hacker, hein? São Lúcifer foi um pai da igreja. Tu sabe disso, né? Um bispo, né? É, um bispo São Lúcifer. Um bispo, Ele né? lutou muito contra as heresias. Não tá querendo abrir aqui. Mas eu vou trazer a próxima. Tá? Essa benção tá vendo aqui, ó. Deixa eu... É porque... Na próxima eu abro. Aí eu vou trazer algo para vocês. Abriu. Abriu? Aqui, ó. Agora aqui sim. Calma aí. Deixa eu ver aqui... Poxa, tem demais aqui já. Espírito. Meu Deus. Eu achei que estava lá no texto que eu tava estudando ele. Deixa eu ver aqui. Qual é o texto de João lá? O Espírito, água e sangue, é? São três os textos. Testificam, né? A palavra. Três. Água e o sangue. Esse. Rapaz, é decorada a página aqui do. São três que concordam na terra. São três que concordam na terra. E são três que testificam na terra. É decorada a página aqui. Exatamente, eles vão... 28, vai chegar com nojo aqui. Ele fala de 1 João 5,7. Eu acho que o senhor passou, tá lá em cima. Eu acho que o senhor passou, tá lá em cima. Quer ver? Quer ver? Mais em cima. Três desses. Deixa eu ver aqui. 2 desses. Aí, cadê? Não, não é em cima. Aí, cadê? Não, não é em cima. Depois desses 3 reunidos aí. Depois desses 3 reunidos aí. Vai pra cima. Aí, não. Ah, tá aqui, ó. Perfeita. Perfeito, Samuel. Olha só. São Cipriano, segundo século. Vai dizer aqui, ó. Vamos começar por aqui assim. Torna-se adversário de Cristo. Quem romper a paz e a concórdia do Cristo, ajunta fora da igreja e dispersa a igreja de Cristo. Ele tá repreendendo. E aqui ele tá falando sobre a Trindade, tá? Segundo século. O Senhor diz: eu
e o Pai somos um. Onde está isso? João 10:30. E ainda está escrito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes três são um. Aonde é que está escrito isso? Cipriano tinha um manuscrito onde estava escrito. Ele está escrevendo em latim aqui, mas para tratar do texto grego, tem que estar escrito alguma coisa. Como é que ele ia inventar isso na cabeça dele? Ainda está escrito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu e o Pai somos um. Ele está citando João, gente. E a pergunta que eu quero fazer para vocês. Cadê o manuscrito que Cipriano utiliza? Diz que está escrito. Do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Esses três são um. Cadê o manuscrito? Nós sabemos perfeitamente que no terceiro século, na época dele aí, depois de um pouquinho, Diocleciano destruiu milhares de manuscritos. Você sabe disso, né? Cristãos. Entendeu? Muita coisa se perdeu. No registro que nós temos, nós não encontramos essa passagem inteira. Somente no texto Receptus. Somente no texto Receptus tem isso aí. Eu estou falando de um homem antes do concílio de Nicéia. Antes de discussão de qualquer outra coisa. É a pergunta que não quer calar. Cadê o manuscrito que Cipriano se baseou? Ele inventou isso da cabeça? Não, inventou não. Está escrito? O Senhor disse, eu e o Pai somos um. E está escrito ainda. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses três são um. E aí? Essas são as questões que vocês, aprendendo grego, vocês vão poder consultar muita coisa e não aceitar toda a pessoa. Não está no original, não está no original. Vamos fazer uma pesquisa? O que aconteceu? O cara tá mentindo? Ninguém vai escrever alguma coisa e vai inventar. Ninguém, gente. Ninguém vai inventar. Entendeu? Então, Cipriano tinha um manuscrito grego que continha a passagem. E a gente vai jogar o texto receptor fora? Os pais da igreja têm que levar em consideração. Os críticos textuais têm que levar em consideração texto latinos antigo ao IV século. E esse é um. E não levou em consideração ele. Tá? Não levaram em consideração. Por quê? Porque a maioria dos manuscritos não tem. A maioria não, quase todo não tem. Só o texto receptor, nesse sentido. Então, paz e graça a todos. Até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Um abençoado final de semana para vocês. Estudem, gente. Alfabeto. Amém. E quem quiser comprar minha gramática em PDF, eu estou vendendo, tá bom? Eu vendo também. Se comprar no site... Se comprar no site, a prova vai lascar na tua costa, tá? Vai ser... Presta atenção que vai cair prova para vocês aí. Tudo que foi falado aqui... quando a aula estiver pronta, vai pro canal, um canal específico que eu tenho, e vai voltar pro grupo, tá? Aí vocês assistem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Ok. Paz e graça, pessoal. Até a próxima aula. Pode ser, boa noite. Boa noite para todos aí. Pode ser, boa noite. Boa noite para todos aí. Até mais. Boa noite.